Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Bem-vindo e bem-vinda a mais um IM Podcast. Hoje a gente vai fazer um podcast temático, né? Tá um pouco diferente dessa terceira temporada, onde a gente está fazendo algumas entrevistas. Hoje a gente volta a fazer um podcast temático de cunho científico, aqui com 3 professores do Instituto Minere, para a gente falar sobre águas na mineração. Qual a melhor forma de fazer a gestão dos recursos hídricos, cruciais não só para a sustentabilidade, mas também para a operação de um empreendimento minerário. E hoje aqui na mesa eu conto com a ilustre presença da professora Isabela. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos bater um papo aqui sobre a aplicação das principais ferramentas aí de monitoramento, hidrologia, hidráulica na mineração. É isso aí. A ideia hoje é a gente pegar, né, essa conexão que tem aqui da hidrologia, hidráulica e da hidrogeologia com a gestão dos recursos hídricos. Então a gente vai fazer um bate-bola interessante, vai ser bem legal para você que nos assiste compreender quais são essas correlações e qual é a melhor forma de fazer essa gestão. E por falar em hidrogeologia, nós temos aqui o Dr. Rafael Colombo. Boa noite, pessoal. Doutor aí, um pouco de exagero, né? Ainda não? Não, ainda não. Mas quem sabe aí no futuro chegaremos lá, né? E espero trazer aqui um pouquinho da hidrogeologia, né? As águas subterrâneas na mineração. Quase sempre estão ali escondidas, ninguém vê, mas de vez em quando elas aparecem e dão bastante problemas para a mineração, que precisa ser melhor entendido para poder ser resolvidos esses problemas, né? E temos também aqui com a gente, né, o nosso professor que faz os cursos na área de hidrologia e hidráulica, também é professor da pós-graduação, das 2 pós-graduações que a gente tem na área de geotecnia, né? Que vai trazer também sua grande experiência aqui para debater hoje com a gente sobre a conexão da hidrologia e hidráulica junto com a gestão de recursos hídricos. Certo, Marcos? É isso aí. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, podendo conversar com vocês e somar, né, essa trinca que foi reunida aqui hoje, né? Então, a gestão, a hidrogeologia e onde eu puder contribuir aqui com os meus poucos conhecimentos de hidrologia e hidráulica, a gente vai tentar. Pois é, gente, aqui ó, tá todo mundo aqui fazendo um joguinho de esconde aqui. Todos vocês são muito bons de serviço e super competentes, que assim, eu tenho uma admiração muito grande por vocês e para mim é um orgulho vocês ter essa oportunidade de trabalhar junto com vocês aqui no Instituto, viu? Obrigado. Então vamos começar pela lei, claro, aqui, né? Vamos lá. Professora Isabela, passa pra gente uma contextualização do que é esse gerenciamento de recursos hídricos, né, no setor tão importante para a nossa economia e para tudo que a gente faz, que é esse setor de mineração. Bom, o gerenciamento dos recursos hídricos na mineração, ele vai reunir uma série de temas, que muitas das vezes a gente vê de maneira isolada na nossa formação, na nossa graduação, e que aqui a gente vai contextualizar a aplicação ao setor da mineração. Então a gente vai passar, além das questões legais, de toda a regulamentação, normas, que são relacionadas a esse setor, a gente quer ir um pouco além do que somente essa questão regulatória e trazer também as principais tendências em termos de sustentabilidade. A gente sabe que a mineração é um setor com diversos stakeholders, tem bastante ligação aí com a comunidade e temos também muitas polêmicas relacionadas ao uso da água nesse setor. Então hoje a gente vai trabalhar principalmente dentro dessa temática aspectos relacionados à gestão das bacias hidrográficas,
pegando aí o aspecto da hidráulica, da hidrologia, todo esse estudo de vazão que o professor Marcos vai falar para a gente mais à frente. Também a questão que o professor Rafael trouxe muito bem, que muitas vezes a água subterrânea é invisível, né? Então ela não, como não aparece depois em forma de problemas. Então um profissional, para estar atuando, né, de maneira proativa e não apenas para conter danos, ele precisa ter uma formação holística, né, dentro desse setor. Então a gente vai trabalhar aqui a hidráulica, a hidrologia, a hidrogeologia, os aspectos relacionados às legislações, o reaproveitamento da água, né, na mineração, Sim. os rejeitos aí que são gerados. Então, dentro desse tema, tem muita coisa para a gente discutir, mas principalmente a gente vai passar por esses pontos. E eu acho muito interessante, inclusive os aspectos sociais, né? Exatamente. Não Porque recentemente eu vi um caso, né, lá de uma mineradora no norte de Minas, estava com um projeto ali quase aprovado e tal. Ela já tinha algumas licenças para fazer a operação, mas como é uma região que tem pouca disponibilidade de água, as comunidades não quiseram. Então gerou uma comoção ali social e algum órgão de controle foi lá e falou, não dá para fazer, né? Então, assim, esses aspectos sociais também, eles estão muito presentes. A gente pode falar também um pouco do caso lá de Alagoas, né, cara? Sim. Que loucura aquilo, né? O caso ali de Alagoas da Braskem, né? Isso. Onde a mineração por dissolução de sal vem causando a subsidência do terreno, né? Talvez, né, acho que tem investigações aí em curso, eu não sei bem por onde andam essas investigações, mas que aparentemente houve omissão de algumas partes aí, primeiro por conta da empresa, né, de seus consultores também, e por outro lado, talvez dos órgãos de gestão que permitiram que chegasse até essa situação, né? Possivelmente através de estudos, de erros que houveram aí, uma série de erros, né? Que causou então um desastre social tão grande quanto esse lá de Maceió. E esse caso que aconteceu em Maceió, ele entraria para qual área aqui, se a gente fosse dividir aqui entre vocês? É hidrogeologia? Também. A parte da mineração em si é uma mineração não muito convencional, onde você injeta água nessas formações de sal e por essa dissolução vão abrindo cavidades ali no interior, né? Talvez com a geotecnia também, né? Responsável pela estabilidade desses terrenos, né? Então seria tanto da própria mineração da extração, a hidrogeologia, geotecnia e meio ambiente também, eu acho que envolve um pouquinho dessas áreas. Então vou aproveitar, Rafael, que você já está com a palavra. Fala pra gente quais são as principais aplicações da hidrogeologia na mineração. Poxa, essas são muitas, né? A gente poderia aqui ficar falando um tempão sobre essas aplicações. Bom, na mineração, desde o começo de um projeto, desde a exploração mineral, já se deve ter atenção às questões das águas subterrâneas, né? Desde das primeiras sondagens, né, dos primeiros acessos a essa área, desse primeiro reconhecimento sobre os aquíferos ali na área. Também desde do planejamento, da instalação desse empreendimento, já se deve conhecer mais sobre as questões das águas subterrâneas. Quais aquíferos estão ali presentes, quais propriedades desses aquíferos, para que se faça um projeto, se faça um design dessa mineração, dessa cava,
englobando a questão das águas subterrâneas também, para que não surjam surpresas e a mineração tem que ficar ali apagando essas fogueiras, como a professora Isabela disse, né? E até o fechamento dessa mineração também deve-se atentar às questões das águas subterrâneas, né? Então, em todas as fases, desde a pré-mineração, a sua operação, seu fechamento, e também em vários locais da mineração, na cava, ou numa mina subterrânea, por exemplo, né? Quando elas estão operando ali abaixo do nível da água, é preciso ser feito um desaguamento dessa cava ou dessas galerias subterrâneas para poder melhor aproveitar este minério, né? E esse desaguamento vão ter consequências ambientais, consequências geotécnicas, né? Esse bombeamento pode melhorar a estabilidade dos taludes, por exemplo, né? E então, se tratando ali de uma cava, mas também nas pilhas de estéreo, né? As pilhas também são estruturas que têm condições de armazenamento de água, de fluxo de água subterrânea também, né? Elas podem ser grandes e complexas, né? De diversos tipos de materiais ali depositados. Podemos falar também das barragens de rejeito, né? Que já vimos aí nos últimos anos alguns desastres causados pelo fluxo de água subterrânea, por uma falta de controle desse fluxo na região das barragens, nas ombreiras, no barramento, né? Então, é uma importância fundamental a hidrogeologia, um bom conhecimento da hidrogeologia para os projetos de mineração. A água pode, inclusive, inviabilizar um empreendimento. Né? Uma surgência de água inesperada numa mina subterrânea pode inviabilizar a extração desse minério, né? E podem causar problemas ambientais. Um rejeito pode ter contaminantes nesse rejeito, né? Como que esses contaminantes vão chegar até os corpos hídricos, os córregos, as nascentes, que vão servir para o abastecimento das comunidades do entorno, né? Então, precisamos conhecer bem a hidrogeologia de uma área de mineração para melhor poder gerir esse recurso hídrico, né, numa visão geral da mina, tanto água superficial, água subterrânea, para fazer uma melhor gestão. A gente vai gerir melhor algo que a gente conhece, que a gente estudou mais e sabe onde estão aquelas águas e qual o comportamento delas. Muito bem, Rafael. Depois nós vamos fazer uma rodada aqui entre nós também sobre os principais projetos técnicos que são exigidos em cada área, né? Marcos, vamos lá, complementando aí o que a Isabela já fez uma apresentação sobre a gestão de recursos hídricos, agora o Rafael falou sobre a hidrogeologia e a hidrologia hidráulica. Quais são as principais aplicações dessa ciência dentro da mineração? Então, vamos lá, pessoal. Hidrologia, assim como o professor Rafael falou, a hidrogeologia, na dinâmica do escoamento, ela está levando em consideração ali as características subterrâneas, subsuperficiais. Só que dentro do ciclo hidrológico, a gente tem, né, a infiltração, que vai recarregar os aquíferos e controlar essa dinâmica subsuperficial, mas tem a parte superficial do escoamento. E aí que a hidrologia voltada para a mineração, ela entra, principalmente. Por quê? A gente precisa de dominar ou entender como que esse ciclo hidrológico, como que vai ser a transformação chuva-vazão, dominar qual que é a vazão, conhecer a vazão que está chegando às nossas estruturas para fazer um correto dimensionamento hidráulico. Não só um dimensionamento hidráulico, mas aí entra na gestão dos recursos hídricos, né? Quanto de água, volume que determinada estrutura pode conter ao longo de um ano, ao longo de 5 anos. Isso é gestão de recursos hídricos, né? É gestão de água. Qual que é a água que está disponível em uma estrutura? Então, a hidrologia, ela nos permite conhecer todos esses processos que vão gerar as vazões, também dominar quais são os volumes ao longo de um determinado tempo previsto, que a gente pode contar ou não para aquela estrutura.
uma vez que a gente controla esse ciclo hidrológico, domina as vazões de projeto, a gente tem condição de aplicar os conceitos, os conhecimentos hidráulicos para dimensionar as estruturas hidráulicas, dimensionar o extravasor, que vai estar ligado diretamente com a segurança hidrológica da estrutura, em termos da borda livre, que aquela barragem ela pode ter ou não. Né? Essa barragem, por exemplo, num evento de cheia extrema, ela pode, talvez, ser galgada. Isso tudo é em função de não conhecer a hidrologia, não estimar corretamente as vazões, não estimar, de repente, hidraulicamente, os sistemas extravasores não ficam adequados, pode levar a estrutura a algum colapso. Então, a gente tem a aplicação básica, hidrologia, conhece as vazões, hidráulica, pega essas vazões e faz o dimensionamento hidráulico das estruturas, seja extravasor, seja canal, seja um desvio, e tem a parte complementar, que eu entendo que faz um link aí entre essas, que eu falei, hidrologia, hidráulica, e também com outras ciências, muito mais agora com o estado da arte, com a geotecnia, que são os estudos de ruptura hipotética. Né? Então, a gente consegue aí, né, a gente já está num nível, né, a gente vem avançando ao longo dos anos e a gente conseguiu estar num nível de dominar o como que pode acontecer ali um fenômeno de ruptura. Né? Seja ele qual gatilho que leva àquela ruptura. Então, isso faz parte, né, da gestão, porque tem legislações específicas para isso. Então, é dentro desse contexto que a hidrologia e a hidráulica elas se aplicam, né, mais focadas, né, na gestão. É isso mesmo. É recente, né, Marco? Essa legislação, né? Recente, entre aspas, né? É recente. Só assim, para deixar os nossos ouvintes aí antenados, qual a resolução que é? É da ANM, né? Hoje, em vigor, a gente tem a resolução 95, que ela tem aí as diretrizes, né, dos principais estudos que devem conter, né, um dimensionamento, um projeto, e o que precisa legalmente de estar cumprindo. Então, acho que a professora Isabela vai falar um pouco sobre isso, né, mas a Resolução 95 da ANM é a diretriz, ela é um complemento, vamos dizer assim, com um avanço muito mais focado no que exatamente a prática exige do que a nossa norma, que está em revisão. Então ela é muito mais, no meu entendimento, ela é mais completa e ela direciona aí todos os aspectos legais que têm que ser seguidos. Dentre eles, não só a segurança hidrológica, eu já tinha me referido, mas também a questão de ruptura hipotética. O que tem que constar no estudo de ruptura, quais as informações, para que aquele estudo deve ser utilizado. E aí, só fazendo uma retrospectiva, que em 2010 surgiu a Política Nacional de Segurança de Barragens. Sim. E a partir desse instrumento é que a gente conseguiu implementar algumas questões que fazem parte e chegaram no nível que estão hoje. Então, né, a Política Nacional, determinada barragem que tenha uma característica que ela precisa de seguir alguns preceitos legais, ela vai precisar de um plano, né, de um PSB, e esse PSB tem volumes, dentro do volume tem lá um volume, né, destinado ao PAI, né, o Plano de Ações Emergenciais de Barragem de Mineração, e esse PAI ele é subsidiado pelo estudo de dam break, é ele que vai dar a dimensão daquela mancha de ruptura, né? E aí ele é a base para que o plano de ações emergenciais seja implementado. Então está tudo conectado, né? Interligado, e é interessante como as coisas vão evoluindo e fazem sentido, né? Essa ligação entre as áreas, essa interdependência que existe. Então tem que estar tudo muito casado realmente para a coisa funcionar adequadamente. Mais uma pergunta. Só para explicar também, né, didaticamente, para quem ainda não entende o que é o dam break, o que seria o dam break, né, esse estudo de ruptura hipotética. Então, esse estudo,
Na realidade, a gente não parte do princípio que uma estrutura ela vai, né, não vai funcionar, ela vai ter problema, não é esse. Mas, e se a estrutura falhar, né? Se essa estrutura falhar, qual é a consequência dessa falha, né? Então, a gente constrói uma barragem, a barragem está operando, e por algum problema, ela pode não funcionar adequadamente e romper. Em se rompendo, o que acontece? Então, o estudo de dam break é um estudo de ruptura que é feito. A ideia, né, assim, nós não estamos falando que aquela barragem vai romper, mas, hipoteticamente, se a barragem romper, o que acontece? Aí que esse é o poder do estudo, né? É a informação que ele traz. Hipoteticamente, se aquela barragem romper, o que acontece? Até onde vai a mancha de inundação? Né? Qual a comunidade ou, né, as casas ou empresas que serão afetadas ou questões ambientais serão afetadas? Onde, dentro dessa mancha, né, as pessoas têm condições de serem avisadas e conseguir ali ir para uma rota de fuga e conseguir se salvar, quais pessoas, né, não teriam tempo suficiente de serem avisadas. Então, é por isso que existe, né, uma zona de autossalvamento, zona de salvamento secundário. Isso tudo a legislação ela traz para quê? Para a gente conseguir lidar com um eventual problema, com um hipotético problema. E aí a gente vai muito mais a fundo, né? A gente está falando de umas questões, começamos aqui com a questão hidrológica e hidráulica, mas ela pode ser um problema ocasionado por uma fundação, por um escoamento subterrâneo naquela barragem, né? Não necessariamente é um problema hidrológico, né? Pode ser um problema geotécnico, né? Então, eu coloquei aqui dentro de um contexto de hidrologia hidráulica, mas, né, é uma questão multidisciplinar que a gente precisa de entender hipoteticamente qual seria o resultado daquela ruptura. Então, o estudo de dam break é isso. Eu vou te encomendar um estudo de dam break da barragem de Pampulha. Esse estudo já foi feito. Já foi feito. Está escondido onde? Não, é um case, está aberto, né? Tem vários alunos, né, de pós-graduação, mestrado, que já fizeram esse estudo, né? Então, já é conhecido qual que é a mancha de inundação de um evento ruptura. Barragem é essa que já rompeu, né? Na década de 50, se eu não me engano, ela já teve uma ruptura por piping, né? Mas já é conhecido, inclusive por ser tão conhecido, e eu falei do estado da arte, né? Os modelos foram avançando e aí iniciou-se, né, anos atrás com modelos unidimensionais e foram aplicados na barragem da Pampulha. Aí passaram para modelos bidimensionais, levando em consideração somente água, né? E também já foi feito um estudo levando em consideração que aquele escoamento, de repente, ele não é só água, ele tem ali algum componente que pode modificar ali as características do fluido, para ver qual que era o impacto disso dentro daquela região, né? Então, pode procurar, Gustavo, está livre. Está né? livre? O FMG, eu tenho certeza que tem um estudo lá que foi desenvolvido, não é só um, e está fácil de achar, porque é livre, todo mundo tem acesso. Massa demais. Só mais uma coisa. Então vamos lá. Gente, daqui a pouco eu volto para vocês. Só uma curiosidade. Quando você fez a graduação e pós, você já esperava que fosse embrenhar pela mineração do jeito que você trabalha hoje? Gustavo, dentro da graduação, eu já sabia que eu iria trabalhar com hidrologia hidráulica. Eu já sabia. E sabia que meu caminho seria complicado, porque não tinha muitos caminhos a serem seguidos, a não ser a mineração. Só que a mineração, quando eu formei, ela
não tinha tanto apelo hidrológico e hidráulico. Era um apelo muito mais de engenharia de minas, de hidrogeologia, de geotecnia. Então, era difícil, mas eu sabia que para fazer o que eu gostava, ou seria no setor energético, né, ou seria na mineração. Então, eu tinha um desejo, né, e eu sabia que esse era o caminho que eu teria que trilhar, né, e felizmente eu consegui, né, entrar nesse setor e eu adoro fazer parte desse setor. Massa. Você sabia já, né, Rafael? Olha, a gente está até falando aqui antes, né? Eu já tinha uma caída ali pela área ambiental, né? E quando eu formei, eu tive umas aventuras aí pela exploração de minério de ferro, fui para trabalhar em plataformas de petróleo, e nesse momento eu fiz uma reflexão sobre quais bens minerais realmente importantes para o mundo, para a sociedade, para o ser humano, e cheguei à conclusão que seria a água, né? Que outros minérios poderiam até ser substituídos por outros materiais, o petróleo também logo pode ser substituído por outras fontes de energia, mas a água, nós estamos dependentes da água, né? Então, desse momento e que eu decidi trabalhar com águas subterrâneas e dar esse foco aí na minha carreira como geólogo. Legal. E você, Isabela? Eu sempre tive uma caidinha pela água também. E a história é um pouquinho diferente. Eu observava muito um rio que cortava a minha cidade, sou do interior aqui de Minas mesmo, e me incomodava muito o aspecto que esse rio apresentava. Cabeceira aqui do Rio das Velhas. E eu sempre tive esse interesse, assim, não, eu quero estudar isso, né? E aí, para começar esse estudo, eu fui para engenharia ambiental e depois fui especificando mais, fiz um mestrado na área de recursos hídricos, onde eu escolhi aí o rio da bacia do Rio Doce, no caso, né, uma subbacia, para poder fazer todo esse estudo de qualidade mesmo da água. Então, esse é o aspecto que mais me chamava a atenção, era, né, por que o rio tinha aquele aspecto, né, avermelhado e o que mais poderia ter ali. E hoje a gente consegue, né, trazer essa aplicação para diversos outros setores, né? A gente sabe que a água ela é o item essencial de diversas atividades econômicas, da mineração principalmente, né? Sem água não tem mineração. Então hoje eu continuo aí nessa minha jornada de trazer a questão da gestão mesmo do recurso hídrico, né? Desde as fontes de abastecimento até como a gente devolve essa água para a natureza, né? No final desse processo. Isabela, aproveita aí que você está com a palavra, distribui aí para os professores aí alguma pergunta sobre a correlação da gestão de recursos hídricos aí com essas áreas de atuação deles. Beleza, na fala deles aqui já foi, né, vindo um monte de coisa na minha cabeça aqui para poder perguntar. Para o Rafael, eu vou voltar na questão, né, da água subterrânea e quais seriam, Rafael, os principais prejuízos, né, de não se observar essa questão, não realizar um estudo adequado, fazer o levantamento, né, dessa área, principalmente quando a gente pensa aqui na nossa região, né, quadrilátero ferrífero, onde alguns especialistas chamam de infeliz coincidência, né, das áreas de recarga serem justamente as nossas fontes de recurso, né, mineral também. Então, te dou a difícil tarefa aí de muito interessante discutir um pouquinho. Porque tem jazida que está nas áreas de recarga, né? Sim. E aí, né? Pois é, aqui no quadrilátero, né, não só como área de recarga, mas como nosso principal minério de ferro, né, a formação Cauê, é o melhor aquífero que temos aqui no quadrilátero. Então, à medida que estamos tirando o aquífero Cauê, é como se estivesse tirando partes da nossa caixa d'água, do nosso reservatório de água, né? Tá certo que esse aquífero ele é muito grande, ele está além das áreas de mineração, né? Mas as cavas de mineração, a atividade de mineração
pode causar impactos sobre este aquífero, sobre áreas de recarga e áreas de descarga deste aquífero, que são alguns mananciais, como por exemplo esse da Copasa ali, Cercadinho, se não me engano ali na região ali do Mutuca, tem mananciais da Copasa abastecido por águas subterrâneas e que o entorno tem vários empreendimentos de mineração, né? Então, um dos impactos, talvez o que mais nos chama a atenção, Isabela, seria a disponibilidade de água, seria a redução dessa disponibilidade de água, um prejuízo por um mau controle dessas águas na mineração. Mas temos outros prejuízos também. Uma mina onde não se levou em consideração a água subterrânea, a hidrogeologia, ela vai encontrar problemas que ela vai ter mais gastos para resolver esse problema, né? Se ela tivesse investido em estudos preliminares, ela não teria tantos gastos assim para tampar, né, os buracos, apagar fogueira, né? Então, seriam mais prejuízos também, ou gastos maiores para a mineração. A gente citou um rompimento de barragens, um rompimento de pilhas também, um prejuízo econômico, social, né? Podendo ser causado também pelo mau estudo e mau gerenciamento das águas subterrâneas. E pensamos também na questão da contaminação, né? Materiais de pilhas que contêm minerais sulfetados, como pirita, podem gerar drenagem ácida, né? E essa drenagem ácida causa um aumento significativo da concentração de metais na água, o que vai ter um prejuízo ambiental. Então a mineração vai ter que gastar mais para poder devolver parte da qualidade perdida dessa água. Tanto águas que passaram por rejeitos, águas que passaram por pilhas. Então, melhor conhecendo as questões hidrogeológicas, podemos proteger melhor os aquíferos, podemos ter mais sustentabilidade na mineração, melhorar a sustentabilidade da mineração, redução, reuso de água, no melhor planejamento, no melhor gerenciamento do recurso. Passa então por estudos hidrogeológicos que certamente valem a pena. Porque antes você conhecer e fazer a mineração de acordo com a característica das águas subterrâneas, do que ter mais gasto lá na frente com mitigações, repor água em córregos, levar água para comunidades, né? Então, é muito importante que seja feito estudos, dada essa importância desde o começo da mineração, para que até chegar no fechamento você tenha menos prejuízos ambientais, sociais e econômicos para a própria mineradora, por exemplo. Sim, passa por uma viabilidade mesmo, né? Até do próprio negócio, evitar prejuízos para, né, para o empreendimento, para a comunidade no futuro. Muitas vezes os tomadores de decisão, às vezes não são engenheiros, não são geólogos, não são da nossa área, eles querem ver a questão econômica. Vamos fazer esse projeto, esse estudo de água subterrânea, deixa esse daí para depois, numa outra fase. E você deixar esses estudos para depois pode ocasionar, então, surpresas. Sim. Né? Planejar uma cava de maneira errônea porque não se levou em consideração as águas subterrâneas. Vou ter que gastar mais com bombeamentos, perfuração de poços, mais energia, né? Por causa desse mau planejamento que não levou em consideração, então, as águas subterrâneas. Vale muito a pena estudar e compreender e fazer um bom modelo das águas subterrâneas, que isso vai acarretar em menos gastos no futuro. Sim. Para a mineração. Os empreendedores de mineração precisam entender isso também, né? Os tomadores de decisão. É importantíssimo conhecer a água subterrânea de antes da mina ser instalada, né? Para que depois os gastos sejam menores. E quais são os métodos de investigação para isso?
Bom, Gustavo, hoje a legislação nos traz a outorga de pesquisa hidrogeológica, tá? Essa outorga de pesquisa hidrogeológica, ela serve para se conhecer as águas subterrâneas de uma região, dos aquíferos dessa região, tá? De uma maneira completa. Então, dentro dessa outorga de pesquisa hidrogeológica, a gente, um estudo completo, faz um modelo tridimensional das águas subterrâneas, né? Um modelo computacional. Esse modelo computacional, para ser construído, eu preciso de uma gama de estudos para que ele fique calibrado, fique bem implementado, né? Começando com levantamento de nascentes, você mesmo já foi lá nas drenagens, né? Já subiu drenagem, cadastrando todas as nascentes antes de começar a mineração. Muitas minas aí iniciaram, não tinha essa legislação, né? Foram fazer esse cadastro bem anos depois, nas suas outorgas aí, de rebaixamento. Então, esse cadastramento é importante, a perfuração de poços de bombeamento e poços de monitoramento também, para já compreender os níveis d'água naquela área e também a capacidade de poços, né? Se eu instalar um poço aqui com 200 metros de profundidade, qual a vazão que eu consigo tirar deste poço? Será que eu realmente consigo rebaixar este aquífero? Quantos poços serão necessários? Então, esses estudos que estão envolvidos nessa outorga de pesquisa hidrogeológica, eles tendem a ser completos. Desde estudos de campo, testes de infiltração no solo, eu quero saber se essa rocha, se a água se infiltra muito ou se infiltra pouco nessa rocha, né? Os bombeamentos e também as questões químicas, que ainda são um pouco deixadas de lado. Já entender a hidroquímica desse aquífero, para, né, já levantarmos o background, né? Esse background é o quê? Qual a qualidade da água antes da intervenção antrópica nessa área? Para daqui a alguns anos a gente poder comparar. Opa, né? Houve uma mudança na qualidade da água, tá? Então todos esses estudos estão englobados nessa outorga de pesquisa hidrogeológica, que faz um modelo 3D, um modelo hidroquímico, um modelo conceitual, e ali já são feitas previsões, então, para o futuro, já, né, preliminares, mas já com bons dados para serem utilizados, tá? E depois que a mina está em andamento, esses dados devem ser sempre revistos, devem sempre ser relevantados, os modelos sempre devem ser refeitos. Então é um trabalho que até o fechamento de mina ele deve estar sempre sendo revisado e refeito. Boa. Muita coisa, né? Muita O coisa. profissional tem que estar atualizado para poder aplicar aí as melhores técnicas. E temos que ter vários profissionais também, né? Profissionais de campo, muitas empresas envolvidas, empresas de perfuração de poços, muitos equipamentos envolvidos, né? Então, é uma série de trabalhos que devem ser levantados na mineração aí, com relação às águas subterrâneas, né? Legal. E é interessante essa parte, né, que você falou do levantamento do background também, que é porque se o empreendedor ele não conhece, né, a característica da água que tem ali, pode ser que problemas futuros possa até mesmo ser associado à atividade, sendo que muitas vezes a gente sabe que determinadas substâncias ocorrem naturalmente. Sim. Então, essa questão da gestão, ela traz essa proatividade também, né? Em relação a esses termos. Esse levantamento de dados é importante mesmo, até para a própria defesa do empreendimento. Para que amanhã ou depois alguém fale, esse empreendimento da mineração secou uma nascente. Opa, mas aqui essa nascente no cadastro aqui já não estava aqui. A mineração contaminou a água com ferro. Opa, mas já o background antes da implementação do empreendimento já mostrava um ferro mais alto, ferro em manganês, o arsênio, como é comum aqui no quadrilátero ferrífero, né? Então, esse levantamento de dados hidrológicos, né, dados hidrogeológicos, dados hidroquímicos, são muito importantes, né, preliminares, para que depois a gente possa conhecer as características originais da área, né? Legal, Rafael.
Eu acho que tá sendo bem produtivo aqui, né, Marcos? Muito. A semana passada eu fiz eu recebi aqui um cara que é o guru da geoestatística, que é o Diniz, né? E aí esse cara me fez compreender a geoestatística. E agora eu tô tendo uma outra aula aqui com vocês. Depois é só eu imprimir meu certificado, né, de engenheiro. Ô Marcos, quais as correlações da hidrologia e hidráulica com a hidrogeologia e onde que ela se separa? Então, a dinâmica do escoamento, que é um dos componentes ali da transformação chuva-vazão, né, ela está diretamente relacionada à questão superficial e à questão subsuperficial, subterrânea. Por quê? A gente tem a precipitação, parte da precipitação vai infiltrar, parte vai escoar. Essa infiltração vai recarregar os aquíferos, né? Então, essa é a ligação, né, dentro do contexto do entendimento do ciclo hidrológico entre as disciplinas. Mas ela não para por aí. Então, se a gente vai fazer um estudo, né, da quantidade e da disponibilidade de água numa estrutura, uma barragem, por exemplo, a gente precisa de conhecer qual que é o comportamento hidrogeológico, se essa hidrogeologia ela vai ser impactante ao longo dos anos, tanto para um fluxo que vai encher aquela estrutura, que vai esvaziar aquela estrutura pelas ombreiras, né? Uhum. Então, é importantíssimo conhecer esse comportamento, e esse é um estudo hidrogeológico, né? Uhum. E a ligação direta que eu vejo aí, ela está muito em função, né, de entender ali o balanço hídrico de algumas estruturas. A gente faz o balanço hídrico para cava, a gente faz balanço hídrico, né, para ver, né, o nível, né, o nível d'água dentro da cava, como que vai oscilar, né? E aí tem a questão, né, fundamental da hidrogeologia, do comportamento ali, né, das águas, mas você tem a precipitação direta, então isso entra na conta lá do balanço hídrico. E a mesma situação que a gente tem na cava, a gente vai ter também para a barragem. Então, essa é uma associação direta entre a hidrologia e a hidrogeologia, tá? Essa é a ligação. Excelente. Falou onde que elas se separam. Eu acho que elas não deveriam ter se separado, né? A hidrologia subterrânea da hidrologia superficial, porque há uma íntima relação entre as águas. O Marcos estava me respondendo, eu estava pensando justamente isso, que não deveria ter se separado. Mas o conhecimento, muitas vezes, ele é separado para melhor analisar pontualmente, né? Uhum. Mas as águas que recarregam os aquíferos, as águas superficiais que recarregam o aquífero, e o aquífero que descarrega águas nas águas superficiais, né? O balanço hídrico numa cava, nós temos cavas que recebem águas subterrâneas e cavas que promovem a recarga das águas subterrâneas, até ajudam a recarregar essas águas subterrâneas, né? Sim. Então, para entender esse balanço hídrico numa cava, importantíssimo, numa barragem, né? Certa vez me fizeram uma pergunta, eu trabalhava na Vale nessa época, né? E aí me fizeram a pergunta assim, quanto que evapora de água naquele reservatório daquela barragem? Eu falei, rapaz, agora você me apertou aqui, né? Vamos procurar saber. Então, tá aí uma relação, esse reservatório recebe águas subterrâneas, recebe águas superficiais e perde para as águas subterrâneas, perde para a evaporação também. É uma questão complexa de atuação de ambas as áreas, para fechar esse balanço hídrico, né? Sim. Para o melhor gerenciamento do recurso hídrico. Então vamos lá. E quem que fecha? Quem fecha o quê? Quem fechou esse balanço lá, nesse trabalho que você estava fazendo? Bom, isso aí deveria ter sido contratado uma empresa para fazer esse tipo de estudo. É um estudo complexo, tem que ter muitas informações. Uma coisa que eu vejo que várias minas não têm, uma estação pluviométrica.
né? Usa-se dados pluviométricos de estações a 20, 30 quilômetros de distância, que é uma coisa, para o tamanho da mineração, uma coisa pequena. Sim. Você levantar, eu quero saber quanto que choveu aqui hoje, né? Quanto que choveu na última semana, né? Então, precisamos levantar isso, dados de vazões, ter mais vertedouros para a gente medir vazões, né? Uhum. As minas estão num processo de adequação também. Uhum. Então, assim, igual eu disse, né? Quando o Marcos estava respondendo, né? As conexões e onde se separa ali da hidrologia hidráulica e da hidrogeologia, depois você falou, cara, não devia se separar, né? E pensando nesse problema, seus problemas estão resolvidos aqui no Instituto Minério, que a gente lançou uma certificação profissional de águas na mineração, onde a gente vai reunir todas essas disciplinas, né, e capacitar o profissional para atuar com a gestão de recursos hídricos, hidrogeologia, hidrologia e hidráulica e reaproveitamento das águas, tão importante quanto é uma área nova, né? Não sei, Isabela, mas quais são as melhores práticas da gestão de recursos hídricos que coloca essas disciplinas trabalhando, né, em prol da sustentabilidade e da viabilidade dos empreendimentos? Bom, igual a gente... Agora a pergunta que eu fiz é uma tese, né? A gente responde num curso completo. Bom, mas depois da aula aqui, né, com o Rafael e o Marcos, essa formação que o Instituto Minério lançou, ela vai contemplar esse time de peso, que a gente já teve uma amostra aqui, né, dos conteúdos que serão discutidos. E essa multidisciplinaridade é essencial, né? Ficou claro aqui nesse debate, né, com o Marcos e o Rafael aqui expondo para a gente o ponto de vista deles, que não deveria se separar. Sim, e a gente vai percebendo vários pontos, né? Igual quando foi discutido o estudo de ruptura hipotética, né, a relação que tem aí com a vazão, né, do projeto. E aí o Rafael trouxe agora a questão das chuvas, né? Porque a gente tem também precipitação direta sobre essas estruturas. Então, esse monitoramento, né? Esse cálculo da vazão de projeto, para se dimensionar corretamente as estruturas, ele deve passar por esse estudo, né? Tem uma estatística envolvida aí na distribuição das chuvas, na intensidade, na duração dessa chuva. E a gente tem percebido, né? A comunidade, tá chovendo bastante. Hoje é chover, a comunidade tem medo de rompimento de barragem. Então, como que o que esse profissional, né, já que a gente está falando da formação, que é a nossa capacitação, na verdade, né, a capacitação técnica e a capacitação em hidrotecnia aplicada à mineração. Né? Então, o que considerando, né, esses dois professores do nosso curso, o que esse aluno vai ter de acesso para a gente poder estar discutindo essas principais questões, né, que o profissional ele precisa estar atualizado, né, nesses temas e o que eles podem esperar, né, dessa nossa formação. Vamos lá, Marcos. Então, eu acho muito importante para a formação, né, desse profissional entender os conceitos que estão ali por trás, né? Primeira coisa de tudo é entender o conceito. Então, entender primeiro a hidrologia, né? E aí quando fala entender hidrologia, aí a gente está falando da hidrologia aplicada à mineração. Sim. Então, aí a gente vai lá no ciclo hidrológico, entende que a gente tem uma precipitação, a gente vai ter infiltração, a gente vai ter evaporação, a gente vai ter ali uma evapotranspiração, né? A gente vai ter perdas né, na copa de água, para entender né, da chuva, qual a parcela que descontar disso tudo vai escoar, e a relação dessa precipitação com a camada superficial e a camada subsuperficial, que vão
que vão garantir ali uma maior ou menor, né, quantidade de vazão, né, escoando. A partir desse momento, né, que a gente consegue entender qual que é a vazão, que é a hidrologia, a gente vai pegar essa vazão e fazer os dimensionamentos hidráulicos. Né, fazer o dimensionamento dos sistemas travasores, das estruturas de desvio, dos canais de drenagem superficial. Né? Então, focando no conceito, é entender a aplicação prática dentro da mineração, da hidrologia, como que a gente vai usar a hidrologia para fazer os dimensionamentos hidráulicos e, entendendo isso, fazer uma relação com os aspectos legais. Né? Os aspectos legais de segurança hidrológica. Então, tem norma para isso, tem legislação para isso. Entender também não só a parte, né, da legislação, mas também a parte da operação, né? Como lidar com gerenciamento dessas águas. A gente vai fazer um desvio, qual que é o impacto desse desvio, né, na operação? A gente pode ter ali um problema sério se a gente não conseguir conduzir adequadamente essas águas. E também estrategicamente falando, né, se a gente pensa no plano diretor, né, de uma mina, então ela vai sendo mudado ali a composição, novas áreas que não estavam sendo direcionadas para determinado ponto começam a ser direcionadas, com uma outra tipologia superficial daquele solo. O solo pode estar sendo muito... onde que era floresta, passa a ser um solo completamente antropizado. Isso muda a geração de vazão, né? Tem mais vazão para ser... E um dimensionamento que aconteceu no início da mina, se a gente não pensar estrategicamente lá no final, ele pode não ser mais viável, ele pode ser insuficiente em função dessa gestão inadequada, né, dos recursos hídricos, né, ou dos recursos hídricos superficiais nesse tema. Então a gente tem os aspectos estratégicos, né, de entendimento, qual que é a evolução da mina, e a estratégia entra também qual a quantidade de água que a gente vai poder utilizar em determinada estrutura, que seja na cava, que seja numa barragem. Então a estratégia, isso pode mudar, né, até a rota, né, de produção de minério em função de não ter água suficiente para aquele tipo, né, pode mudar a estratégia da empresa em termos de licenciamento, né, de pedir novas áreas para dispor um estéreo ou um rejeito, ou mesmo novas áreas para barragens. Então isso é estratégia. Operacionalmente, como conduzir, como gerir ali o fluxo superficial dessas águas e os aspectos legais, né? Então, acho que tem um tripé aí que envolve a hidrologia hidráulica diretamente relacionado à gestão de recursos hídricos. Massa. E o que o aluno pode esperar dentro do estudo da hidrogeologia, Rafael? Bom, o aluno a gente pretende trazer um pouco desse invisível, né, dessa água invisível, trazer aí as vistas do aluno para o conhecimento do aluno, né, que o aluno não só conheça, mas também tenha a capacidade de olhar para essas águas subterrâneas e de uma maneira crítica também, né? Então, não é porque está invisível que ela não existe, ela existe, está ali, é muito importante para a nossa sociedade essa água. Então a gente fala um pouco sobre as características dos aquíferos, né? Os principais aquíferos. Bom, já vou falar aqui, né? O aquífero com a porosidade intergranular, o aquífero com a porosidade fraturado, né? E o aquífero kárstico, também talvez pouco falado, mas muito importante também, né? O kárstico seria dessas regiões calcárias. Sim. Então nós temos minas em regiões calcárias também, onde que tem vazões subterrâneas enormes, verdadeiros rios subterrâneos, né? Também vamos falar um pouquinho sobre os poços tubulares, esse instrumento tão importante para o bombeamento, para o conhecimento dessa água subterrânea, né? Até para o monitoramento. Como que é construído um poço tubular? Onde que nós devemos locar um poço tubular? Quais os processos legais que estão ali por trás de um poço tubular?
né? E quais testes nós devemos fazer, quais estudos devemos fazer. Dimensionamento, qual a profundidade do poço, né? Qual o diâmetro deste poço. Né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre os poços tubulares. E falaremos também sobre a modelagem hidrogeológica, tá? Que é um apanhado de tudo. Essa modelagem ela precisa de dados de diversas áreas, dados hidrológicos, dados hidrogeológicos, tá? Monitoramento de níveis, postos de monitoramento, piezômetros, vazões, tá? Para montarmos este modelo. Então, muitas vezes nas minas aí, a gente vê aí as gerências, hidrogeologia e geotecnia geralmente são juntas, tá? Então você vê lá os técnicos indo todo dia lá nos instrumentos fazer uma medição. Mas ele não tem noção de onde que essa medição é utilizada. Para que ele vai lá medir todo dia, toda semana aquele piezômetro, o nível da água? Para que ele vai lá medir a vazão lá naquela calha, toda semana? Então, trazer esse conhecimento para esses, não só técnicos, mas engenheiros que atuam na área também, né? O que está sendo feito ali? Muitas vezes está se levantando dados para modelos hidrogeológicos, né? Você tem um monitoramento que é utilizado para esses modelos hidrogeológicos também. Então, entender os fins, tá? O aluno, o profissional, o recém-formado, vai entender por que são feitas essas atividades no cotidiano da mineração. E no final falaremos um pouquinho sobre a legislação aplicada às águas subterrâneas, né? As outorgas, poços tubulares, as outorgas aí de rebaixamento, né? As outorgas de remediação de áreas contaminadas também, né? Na mineração podemos ter áreas contaminadas. Então nós vamos dar essa volta aí no mundo das águas subterrâneas, esse interessantíssimo mundo das águas subterrâneas, tá? Para que o aluno possa se aprofundar aí nesse novo universo aí para eles. Legal. E a gente vai passar desde o início mesmo, né, do empreendimento até a produção ali do minério beneficiado, dos resíduos que são gerados nesse processo, no rejeito. O curso ele conta também com toda essa parte do monitoramento, né? A gente sabe que cada empreendimento, quando ele é aprovado, ali, quando ele é licenciado para operar, ele tem uma série de obrigações, né, legais para cumprir ao longo do seu funcionamento. Né? E uma das condicionantes, né, desse empreendimento é aquele você pode funcionar, porém, né, me apresente aí com uma frequência. Então a gente tem todos esses dados de monitoramento sendo apresentados, o de qualidade mesmo, né, dos recursos hídricos que estão no entorno daquele empreendimento, os dados relacionados à geração de resíduos, essas taxas, né, de reaproveitamento da água, o quanto eu consigo ali aproveitar, o que isso representa no meu balanço hídrico. Esse reaproveitamento de água já tem legislação que diz assim, não, cada empresa tem que fazer um reaproveitamento de X%? Não, específica para o setor não, é uma questão que tem sido aplicada, mas como que a gente pode dizer, de maneira proativa, e porque isso representa uma economia, né, gigantesca também para o empreendimento. Mas que especificamente uma legislação ainda não. Isso aí não seria que eu conheça, né, de desenvolver. Isabela, aproveitando aqui, quais são os projetos e estudos técnicos, né, que você mencionou aqui agora? Eu sei que tem os estudos da hidrogeologia, tem os estudos que são apresentados também pela hidráulica. Como que reúne, organiza e apresenta esse estudo para ter um licenciamento de um empreendimento minerário? A gente ficaria bastante tempo aqui batendo papo. Eu só faço perguntas simples. Gustavo está facilitando aqui a nossa vida. Eu só faço perguntas de tese de doutorado. Mas em cada fase, né, do empreendimento, cada fase do licenciamento em si, ele tem uma série de estudos que é exigida, né, e tem as obrigações que ele deve cumprir ao longo do funcionamento, que, como eu citei, é a questão das condicionantes. Mas, além disso, né, além de obrigação legal, a gente tem dados, né, mensais aí de monitoramento, os próprios relatórios que são gerados,
Hoje a gente tem também a questão do plano diretor, né, desse empreendimento. E aí, puxando, né, a sardinha para a nossa lata aqui dos recursos hídricos, é uma tendência no setor, né, a elaboração de planos diretores de recurso hídrico. E aí, principalmente, quando a gente fala nessas questões de sustentabilidade, né, de ESG, então tem toda essa proatividade em mostrar mesmo esse balanço dentro do empreendimento. Então, as minhas principais fontes de água, como que é feito o gerenciamento, quais estruturas estão associadas a esse setor, né, quais os principais impactos, qual a minha relação ali com a comunidade do entorno, né, e outros stakeholders, como o órgão ambiental. Então, é uma série de estudos onde a gente pode reunir, né, todos esses dados e apresentar ali em relação ao gerenciamento do recurso hídrico dentro dessa área. Então, assim, isso aí vai estar dentro do seu curso também, né, Isabela? Vai, vamos discutir esses aspectos. Vamos aproveitar e vamos fazer um resumo aqui, né, uma bio do curso de gestão de recursos hídricos. O geral do recursos hídricos. A disciplina que você já vai abrir, né, a qualificação, né, a habilitação com o curso de gestão de recursos hídricos, né, que você é professora, vai ter também a participação dos professores Rafael e Marcos. Certo. Bom, no curso de gerenciamento de recursos hídricos, a gente vai passar aí pelos aspectos conceituais, né, um levantamento aí sobre a hidrologia, vamos ter participação também, né, desses professores dentro desse curso, os aspectos relacionados à gestão e às legislações aplicadas à área de recursos hídricos e na mineração, o monitoramento, né, as ferramentas e os instrumentos que são utilizados para realizar o monitoramento e a gestão desses dados da atividade minerária, a questão da geoquímica, né, vamos abordar um pouquinho aí sobre a qualidade, o tratamento desses efluentes e até mesmo o reuso e o reaproveitamento dessa água. Hidrologia e hidráulica, né, uma pitada, o professor Marcos também vai ter essa participação. A própria questão da hidrologia, onde a gente vai discutir também aspectos relacionados à outorga de água, né, um pouco desse processo que é um processo legal, né, dentro do Estado, no caso, essa autorização, né, esse direito de uso da água na mineração, e fechando aí com questões, com as principais tendências para uma mineração mais sustentável, né, buscando aí os aspectos, os princípios que estão relacionados ao ESG. A gente sabe que água e resíduo é uma materialidade importante, né, dentro desse conceito. E tudo isso a gente vai estar trabalhando nesse curso aí da semana que vem. Já pode divulgar aqui a data? Já. Vai acontecer do dia 5 a 7 de fevereiro, tá? Com a participação do Rafael e também do Marcos. O pessoal vai animar. Certo? E aí vai ser legal também que o aluno vai ter a oportunidade de ver, né, todos os processos e projetos técnicos que estão relacionados ao licenciamento e operação de um empreendimento minerário. Exatamente. Certo? A gente podia até fazer um e-book, né? A linha do tempo para todas as fases. E aí a gente pegaria cada fase, cada processo, cada projeto técnico e processo administrativo que é necessário, né, para ter tanto o licenciamento quanto também a operação dos empreendimentos. Boa ideia. Boa ideia, né? O Gustavo tá dando mais trabalho pra gente. Vamos lá. Chefe do sindicato aqui dos professores. Presidente do sindicato. Mas é legal, que aí consegue ter uma, né, visualizar ali toda a rota, né? Porque, assim, hoje eu acho que a gente conseguiu esclarecer, né, quais são essas conexões entre as áreas de uma maneira assim bem clara, né? Porque eu ficava pensando nisso e eu tinha essa dúvida. Por que separa hidrologia e hidráulica de hidrogeologia, né?
Sendo que ali tem um monte de correlação ali acontecendo a todo momento. E aí uma dúvida que ainda me resta, né? Quem que vai assinar o final do relatório ali, sabe? De um estudo, né? Então, assim, eu acho que essa iniciativa da gente juntar vocês, né, e fazer esse curso de águas na mineração é uma bela de uma iniciativa, né, para colocar todos esses campos de estudo de acordo com cada fase do empreendimento, né, visando, né, o desenvolvimento sustentável e visando também dar o suporte necessário à operação, à viabilidade Sim. do empreendimento. Né? E o legal do curso é que, embora o profissional ele possa ter um interesse maior por uma determinada área, o importante é ele conhecer todos os aspectos que estão ali relacionados, porque saber por que ele está coletando, né, aquele dado, que foi a questão que o Rafael trouxe. Então, assim, eu estou gerando esse dado para quem? Que estudo que vem depois disso? Então, essa inter-relação, essa interconexão, né, entre as áreas, ela é essencial. Não, vai ser excelente, né? Que a gente vai começar com todo o conceitual de gerenciamento de recursos hídricos e aí a gente vai apresentar, né, cada disciplina, né, a correlação das disciplinas de vocês de hidrogeologia, hidráulica, hidrologia, junto com a gestão dos recursos hídricos e depois quem quiser aprofundar mais, né, nos estudos, embarca no curso completo de hidrogeologia ou embarca no curso junto com o Marcos, né, de hidrologia e hidráulica, que eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para você aqui agora. Eu vejo que da importância, né, cara, que a hidrologia e a hidráulica tomou para as estruturas de geotecnia. Uhum. Quais são os principais elementos, né, da ciência que auxilia o monitoramento de segurança das estruturas? Então, a segurança, tudo isso que a gente conversou aqui, né, a segurança voltada para a hidrologia hidráulica, a gente está falando de lâmina d'água no reservatório, se essa lâmina d'água ela vai ficar maior do que aquele barramento. Então, a gente precisa de dominar esse processo, né, esse ciclo hidrológico. Então, a gente precisa de monitorar, né, as vazões, precisa de monitorar a infiltração da bacia hidrográfica. A gente precisa de monitorar se essa bacia hidrográfica ela está se transformando ao longo do tempo. Isso muda, né, a característica superficial, isso muda a característica de geração de escoamento, de infiltração, mexe com todo o ciclo. A gente precisa de monitorar chuvas, né? Precisamos de entender qual que é a distribuição de chuvas na região, né? E não só a quantidade que cai, né, de um dia para o outro, mas sim como aquelas chuvas frequentes e mais impactantes, elas se distribuem ao longo do tempo. Então a gente precisa de entender como que a chuva acontece ao longo do tempo. Se eu pego o somatório, eu tenho um dado? Tenho. Mas a gente precisa de entender como que aquela chuva acontece ao longo de toda a sua formação. Ela está concentrada mais no início, né, mais no final, porque isso modifica, né, os valores que a gente vai ter no final quando a gente está procurando mesmo uma vazão. Então a gente precisa de monitorar evaporação, precisamos de ter um conhecimento, né, já pensando aí nessas mudanças climáticas que estão acontecendo. Então a gente está falando de chuvas intensas. Então a gente precisa de conhecer e monitorar antes tarde do que nunca. A gente precisa de monitorar, né, pressão, temperatura, umidade ao longo da camada da atmosfera para a gente conseguir entender através de uma questão mais física qual que seria ali
a formação daquela chuva, né, a quantidade de chuva, sair um pouco da estatística que nos ajuda muito, mas a gente tem como utilizar, né, princípios físicos para tentar entender essas chuvas mais intensas. Então passa por isso, né, esse monitoramento, e até foi o que o Rafael já falou, para validar os modelos hidrológicos que a gente constrói. Então a gente constrói em função do entendimento que a gente tem, né, metodológico, dados que vão validar aquele modelo. Então a gente precisa de ter esses dados de monitoramento. Então eu acho que esses são os principais pontos que levam aí a essa relação, né, de como que a gente precisa de lidar com o monitoramento, entender esses parâmetros hidrológicos que carregam aí todos os estudos. Certo. Rafael, mudança climática. Tá aí, né? Chegou. A conta chegou. A conta chegou? Como que essa... Aí você fica à vontade também, Isabela. Qual que é o papel, né, dessa iniciativa nossa aqui para contribuir, né, aí com... Nem consigo terminar a pergunta, né? Quais são as melhores práticas aí que as empresas precisam se atentar e passar a ter a partir de agora? Bom, acho que essa é a pergunta do momento, então, né? Mais uma tese. São várias teses. Então, essas mudanças climáticas já são realidade, não são mais previsões futuras. Então, estamos num planeta mais quente, né? E vimos aí esse ano na região amazônica secas, e vimos no sul do Brasil chuvas intensas, né? Então, parte do que era para chover mais distribuído pelo Brasil choveu bastante no sul. E as tendências têm mostrado isso: o sul mais chuvoso e o norte mais seco, tá? E também sem contar com os eventos extremos. Então fica muito seco, mas quando vem a chuva, vem aquela pancada, né, de muitos milímetros em poucas horas. Então precisamos gerir melhor também essa situação. Por exemplo, armazenando água, armazenamento de água desses eventos, que muitas vezes a grande parte dessas chuvas intensas vão escorrer superficialmente no runoff, né? E precisamos segurar essa água, né? Fazer o armazenamento em aquíferos, a recarga artificial de aquíferos. Em alguns países já é feito isso. Na época de chuva eles armazenam a água, e na época seca, para não perder para a evaporação, eles bombeiam para dentro do aquífero. Então não é só o bombeamento tirando a água do aquífero, mas também armazenando água nos aquíferos. São alternativas, né, para a gente passar melhor por este momento, né? Aquecimentos extremos, mais evaporação. Como nós vamos segurar essa evaporação? Já temos lagos aí com placas solares sobre lagos, né? Então aproveitando a própria superfície do lago para produção de energia e diminuição da evaporação dessa água. Segurar a água, manter a água ali para usos, né? Para não ficar dependendo sempre de água nova, vamos dizer assim, água do aquífero, né? Sim. Então, eu acho que além dessas outras alternativas, certamente, né, precisamos pensar mais sobre elas, mas precisamos sim rever as nossas práticas, pensar nesse futuro aí com mudanças climáticas, um planeta cada vez mais quente, mais instável, o clima mais instável também. E aí, Isabela, as melhores práticas da gestão de recursos hídricos na mineração? Olha, considerando, né, esse tema das mudanças climáticas, a gente sabe que a Terra, né, então, tem ciclos, e muitas coisas a gente
consegue pensar hoje em práticas para minimizar o efeito dessas mudanças, né, que já estão ocorrendo. Realmente a questão da melhor gestão do recurso hídrico, porque a partir do momento que eu tenho um recurso que não tem quantidade ou qualidade o suficiente para cumprir a sua função principal ali, que é a vida, né? A manutenção da vida, eu começo a ter problemas também com os empreendimentos, e a gente sabe que o setor da mineração também ele é essencial para a economia, né? Para a nossa economia. Sim. Então, fazer a gestão desse recurso, procurar entender, né, as principais demandas também que estão relacionadas àquele recurso na comunidade, focar também um pouco na diversificação, né, desses recursos. É essencial para que a gente consiga aí começar, né, a ter uma boa prática nessa gestão. Além de evitar também o uso de águas novas, facilitar e buscar tecnologias que nos auxiliem nesse reuso, no reaproveitamento. Fazer o reaproveitamento das águas. Então, acho que é a pergunta de milhões, mas acho que ela passa um pouquinho por esses aspectos mesmo. Sim, né? não, e eu completo, né? Porque muitas pessoas ainda têm uma visão de um empreendimento de mineração dentro ali dos muros da mineração, né? E a água, ela não tem... E assim, realmente, a mineração hoje, ela já transpôs esse muro, e quando você vai analisar um empreendimento minerário, você tem que analisar um território inteiro, né? Tanto é que o maior risco, um dos maiores riscos para investimento em mineração hoje é a licença social para operar. Que né, não é um documento que você vai tirar uma licença, mas é a reputação da empresa, é o relacionamento que a empresa tem com o território. Sim. Então eu acho que essa gestão de recursos hídricos tem tudo a ver com isso. Uma mineração no norte de Minas, ela vai ter algumas características de mais necessidade ali do reaproveitamento de água do que em outras regiões, né? Você vai fazer uma mineração no deserto, aí, que não tem população por perto, é uma forma, mas você vai fazer uma mineração, por exemplo, em Minas Gerais, você tem que fazer uma gestão territorial, né? E aí vai para o aproveitamento da água, e aí vai para a conservação dos aquíferos, e aí chega no Marcos. Chega no Marcos com a questão da segurança das estruturas, né? Seria a segurança das estruturas hoje o papel mais fundamental da ciência da hidrologia hidráulica? A aplicação? Eu não sei se mais fundamental, mas é importantíssimo porque a gente está falando de vidas. A gente, né? Então é importantíssimo. A gente não quer perder vidas por conta de um acidente, uma insegurança hidrológica. Então, nesse sentido, eu concordo. Mas tudo que foi falado aqui hoje, em termos de gestão, a gente usar o recurso, né, adequadamente, ele vai ser importantíssimo para reverter para a população, né, para usos múltiplos. Sim. Então, a gente não pode só focar em uma situação. É importante, mas tem outros vieses também muito interessantes aí da gestão de recursos hídricos. Não, excelente. Gente, eu acho que a gente completou nossa missão aqui de hoje, hein? Maravilha. Bom. Né? Gostaram? Muito bom. Muito bom. Obrigado. Então, assim, eu quero agradecer a vocês, né? Reforçar o convite para quem está nos assistindo, que conheça o curso nosso de gestão de recursos hídricos, onde a gente reúne todas essas áreas, e nossa habilitação em hidrotecnia, que a gente está para lançar agora. É uma certificação com reconhecimento do MEC, né, onde a gente vai reunir todos esses cursos que são mais aprofundados, e a gente fornece um certificado que ele tem esse reconhecimento, né? E a nossa ideia é justamente essa que a gente chegou até aqui.
né, de colocar essas disciplinas trabalhando em prol do desenvolvimento sustentável e da viabilidade econômica e da segurança das pessoas. Isso aí. isso. Certo? Maravilha. Então, Isabela, muito obrigado. Eu que agradeço. É sempre bom participar aqui com vocês. Fica à disposição. Rafael, valeu. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Isabela, Marcos. Estamos à disposição também. É um debate que precisa ser sempre levantado, né? Precisamos levar isso para a mineração, para a sociedade, discutir mais essa relação água-mineração, né? Que as mineradoras também possam ter suas equipes de recursos hídricos, né? Gerenciamento, hidráulica, hidrologia, meio ambiente, de maneira geral, né? Que os órgãos ambientais também estejam melhores preparados, com pessoal treinado, né, com estrutura para poderem também fiscalizar os empreendimentos, né? Espero também que a educação possa evoluir, que mais pessoas estejam interessadas em conhecer, em aprender, né, esse ramo do futuro, que são as águas, né? E para a gente se precaver também dessas mudanças climáticas que estão havendo, que precisamos estar preparados. Então, eu agradeço aí o convite e estamos à disposição também. Excelente. Eu também agradeço muito o convite, viu, Gustavo? Foi muito bom conversar com vocês, né? E poder entender um pouco, né, de cada disciplina. É sempre bom estar aprendendo. Isso aí. E poder também contribuir um pouco, né, para as pessoas conhecerem, principalmente aqui ó, a questão de hidrologia e hidráulica, né, que eu sou apaixonado pelo tema. E é muito bom, né, a gente conversar e poder contribuir também para que as pessoas queiram aprender, né? Então, muito feliz pelos momentos de hoje. É isso aí. Águas na mineração é o tema do presente e do futuro, né, Rafael? É isso aí. Gente, muito obrigado. Eu vou pedir para vocês compartilharem esse conteúdo, né? A gente sempre diz aqui, conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. No próximo a gente já volta com a terceira temporada do IM Podcast no formato de entrevistas. Eu espero que esse conteúdo, né, sirva para você, retenha o que é bom, né? E compartilhe com seus pares, que isso é muito importante para a gente disseminar esse conhecimento. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo IM Podcast.